A solução pouco conhecida de Schopenhauer para o sofrimento da vida. Existe um momento muito específico da vida adulta em que a gente percebe uma coisa um tanto quanto estranha. E ela não é necessariamente trágica, ela é estranha. Você conquista algo que queria muito, um relacionamento, um emprego, dinheiro, reconhecimento, estabilidade. E aí, por uns dias, talvez algumas semanas, existe aquela sensação de alívio, como se finalmente você tivesse acontecido, né? Como se agora a vida começasse de verdade. Mas aí, sem muito aviso, aquilo perde intensidade e o mais perturbador não é perder a intensidade, o mais perturbador é perceber que você já sabia que isso ia acontecer, porque já aconteceu antes. E aí, com um celular novo, com aquela viagem, com a pessoa que parecia impossível, uma meta que você jurou que mudaria tudo, e aí surge sempre aquela dúvida, uma dúvida que tem tudo a ver com filosofia. E se o sofrimento não for um acidente da vida, e se ele for a própria estrutura da existência? Schopenhauer acreditava exatamente nisso. E aqui as coisas ficam interessantes, porque ele também acreditava que existia uma saída discreta, silenciosa, não vendável, incompatível com o nosso tempo, justamente por isso. E por isso que ela é quase esquecida. Ela não era pensar positivo, não era sucesso, produtividade, encontrar propósito. Na verdade, para o Schopenhauer, quanto mais você corre atrás dessas coisas, mais preso você fica. Meu nome é Vitor Lima e isto aqui não é filosofia. Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 numa Europa que ainda acreditava profundamente no progresso humano. Era o período do Iluminismo e a razão resolveria tudo. A ciência libertaria o homem, a história caminhava inevitavelmente para algo melhor. Schopenhauer olhava para tudo isso com uma expressão que provavelmente parecia de alguém preso numa fila de banco, porque ele não conseguia acreditar nesse otimismo. O seu pai morreu cedo, possivelmente por suicídio, a relação com a mãe era desastrosa, ele era solitário, desconfiado, amargo, hipersensível, e isso importa porque Schopenhauer, na sua filosofia, nunca coloca ela apartada da experiência concreta da vida. Ele não escreve como alguém que resolveu intelectualmente um problema. Ele escreve mais como alguém que tenta sobreviver à existência. Talvez seja justamente por isso que a sua obra continua tão viva. Enquanto outros filósofos descreviam sistemas perfeitos, Schopenhauer descrevia aquela sensação profundamente moderna de acordar cansado antes mesmo do dia começar. A sensação de desejar coisas incessantemente, de nunca chegar, de viver num ciclo contínuo de expectativa e frustração. E aí, quando a gente lê as obras do Schopenhauer pela primeira vez, existe uma tendência imediata de pensar: esse homem era simplesmente deprimido. Mas eu acho que isso simplifica demais o que ele está fazendo. Porque o que ele propõe não é um estado emocional individual. É uma teoria sobre como a própria realidade funciona. E essa teoria começa com uma ideia central. O mundo, para Schopenhauer, não é organizado pela razão. O mundo é organizado pelo desejo. Schopenhauer chama essa força de vontade. E aqui é importante entender uma coisa. Ele não estava falando de vontade consciente, não é vontade no sentido de motivação. Essa vontade da qual ele fala com V maiúsculo é uma espécie de impulso cego que atravessa toda a natureza. A planta cresce, o animal caça, o corpo sente fome, o ser humano deseja, ele deseja amor, reconhecimento, sexo, né, segurança, a gente deseja continuar existindo. Tudo empurra para frente, tudo quer. Tudo deseja. E o problema é esse. Porque desejar significa faltar. Você só deseja aquilo que você não possui. Nesse sentido, a vida inteira passa a funcionar como uma máquina de carência. E Schopenhauer percebe uma coisa um tanto quanto assustadora aqui. Quando a gente consegue aquilo que a gente queria, o desejo não desaparece, ele apenas muda de objeto. Como beber água salgada. Você acha que está resolvendo algo, mas o próprio movimento produz mais sede. E talvez nenhuma época tenha ilustrado isso tão perfeitamente quanto a nossa. Porque hoje, o desejo virou um tanto quanto a base da economia. As redes sociais dependem exclusivamente disso. A publicidade depende disso. Os aplicativos dependem disso. Tudo foi construído para manter você permanentemente desejando alguma coisa.
Um corpo melhor, uma rotina melhor, uma versão melhor de você mesmo, não é isso? Uma vida que você não tem. E repara como raramente a gente é autorizado a simplesmente existir. Existe sempre um próximo nível, uma próxima meta, uma próxima atualização de felicidade. Schopenhauer diria que isso não é um defeito do sistema contemporâneo apenas, no entanto. É a lógica da própria vontade se tornando visível. Surge aqui um diagnóstico bem famoso dele. Diz Schopenhauer que a vida oscila constantemente entre dor e tédio. Dor quando a gente deseja que não tem e tédio quando a gente consegue o que queria. Dito assim, parece apenas uma espécie de niilismo, mas, pense honestamente, quantas vezes você idealizou alguma coisa durante meses, talvez anos, apenas para descobrir depois de conquistar que o vazio continuava? E não porque você tenha fracassado, mas porque o desejo nunca pretendia acabar. Ele só precisava continuar se movendo. Existe uma cena muito contemporânea que Schopenhauer entenderia imediatamente. A pessoa acorda, pega o celular, vê alguém viajando, alguém casando, ficando rico, alguém vencendo. E imediatamente sente que a sua própria vida está um tanto quanto atrasada. Isso não acontece apenas porque a gente é invejoso. A questão é um pouco mais profunda. Nós aprendemos a imaginar a felicidade como uma condição permanentemente inalcançável do futuro. Como se existisse um ponto específico da vida em que finalmente a gente diria: pronto, agora acabou a inquietação. Schopenhauer acreditava que essa promessa é precisamente o mecanismo que nos mantém sofrendo, porque ela faz com que toda experiência presente seja tratada como insuficiente. E aqui entra algo interessante, porque o Schopenhauer, embora seja frequentemente chamado de pessimista, existe nele uma honestidade quase terapêutica. Ele é um dos poucos filósofos que olha para o sofrimento sem tentar romantizar o sofrimento, sem dizer que tudo acontece por uma razão, sem transformar dor em coaching espiritual. Porque às vezes sofrer não produz crescimento, às vezes perder destrói, né? Às vezes a vida simplesmente dói e, paradoxalmente, existe um alívio enorme nisso, porque quando a gente para de exigir que a existência entregue felicidade constante, a gente começa a enxergar a realidade de um modo um pouco mais interessante. E claro, surgem muitas dúvidas, porque se viver é desejar e desejar produz sofrimento, existe saída? E é aqui que Schopenhauer fica muito mais interessante do que a caricatura do filósofo depressivo. Porque ele acreditava sim uma forma de libertação, só que ela não estava onde normalmente a gente procura. O Schopenhauer percebe que existem momentos, raros momentos, em que a gente para temporariamente de desejar. Momentos em que o eu ansioso enfraquece. E, curiosamente, esses momentos aparecem onde menos esperamos. Na arte, na contemplação, especialmente na música, nessa experiência estética silenciosa. Pensa na última vez em que você ouviu uma música e por alguns segundos esqueceu completamente de si mesmo. Ou a gente observa uma paisagem, lê um livro, de modo tão profundo que deixa de pensar na nossa própria vida. Para o Schopenhauer, isso não era só distração, era essa suspensão temporária da vontade, sabe? Existe uma diferença aqui, que hoje a gente consome arte como entretenimento rápido, né? Com fundo sonoro, né? Como conteúdo para fazer outra coisa. O Schopenhauer via a arte quase como uma interrupção metafísica, porque nela a gente deixa de olhar o mundo através da utilidade. A árvore deixa de ser madeira, a pessoa deixa de ser desejo, o tempo deixa de ser produtividade. E aí a gente simplesmente contempla. E nesse instante, ainda que brevemente, a gente para de sofrer. Ora, isso parece pequeno, quase ingênuo, mas Schopenhauer acreditava que esses instantes revelavam algo essencial. O sofrimento não desaparece quando satisfazemos desejos, ele desaparece quando, ainda que por alguns minutos, a gente para de ser governado por eles. E talvez seja exatamente por isso que o nosso tempo tenha tanta dificuldade com silêncio, porque silêncio nos coloca diante daquilo que normalmente tentamos anestesiar com um movimento contínuo. Notificação, vídeo curto, música, trabalho, esse scroll infinito no celular. Existe sempre alguma coisa impedindo o encontro direto com a própria existência.
Schopenhauer diria que a gente está permanentemente ocupado porque a gente tem medo do vazio que aparece quando a vontade desacelera. Aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Schopenhauer foi um dos primeiros filósofos ocidentais profundamente influenciados pelas tradições orientais, especialmente o budismo e o que a gente chama hoje de hinduísmo, esse rótulo pouco preciso. Ele percebe uma afinidade enorme entre a filosofia e certas ideias budistas, principalmente a noção de que o apego produz sofrimento. Isso não significa não sentir nada, não virar uma espécie de monge emocionalmente anestesiado. O ponto do Schopenhauer é diferente. Quanto mais a nossa identidade depende compulsivamente de desejos, mais vulneráveis a gente se torna. Porque tudo muda, tudo passa, tudo envelhece, né? A beleza, o prestígio, o entusiasmo, tudo isso passa. Até mesmo as versões que a gente tem da gente passa. E talvez uma das maiores fontes de sofrimento seja isso, tentar congelar aquilo que, por natureza, é transitório. Por isso que Schopenhauer admirava figuras ascéticas. Não porque elas odiavam a vida, mas porque percebia que o consumo infinito de experiência não resolve a inquietação fundamental da existência. E olha como é que isso soa absurdo hoje. Nós fomos educados para acreditar exatamente no contrário. Viaje mais, consuma mais, experimente mais, otimize, transforme-se constantemente na sua melhor versão. Como se o problema da alma humana fosse insuficiência de estímulo. Mas o Schopenhauer suspeitava que o excesso de estímulo é justamente o que impede qualquer serenidade. Honestamente, olhando para o nosso estado psicológico contemporâneo, é difícil dizer que ele estava completamente errado. Mas ainda existe outro aspecto da filosofia de Schopenhauer que quase ninguém comenta: a compaixão. Porque quando a gente entende que todos estamos presos à mesma máquina de sofrimento, algo muda da maneira como a gente enxerga os outros. O sujeito arrogante, aquela pessoa que parece cruel, o amigo ansioso, você exausto, o homem obcecado por status. Todo mundo está tentando preencher alguma falta. Todo mundo movido pela mesma vontade, com V maiúsculo. O Schopenhauer acreditava que uma ética verdadeira nasce justamente dessa percepção. Não nasce de regra abstrata, nasce não de mandamento divino. Nasce, sim, de um reconhecimento sincero da vulnerabilidade que é compartilhada por todo mundo. Existe algo profundamente humano nesse compartilhamento, porque de repente o outro deixa de ser apenas rival, ameaça, e ele se torna alguém igualmente ferido pela existência. E talvez seja por isso que pessoas que sofreram profundamente às vezes desenvolvem uma delicadeza inesperada, como se a dor tivesse dissolvido certas ilusões. E é claro, sofrimento também pode produzir ressentimento, crueldade, fechamento. Schopenhauer sabia disso, mas ele acreditava que existe uma espécie de lucidez específica em reconhecer que ninguém saiu ileso da vida. Honestamente, num tempo em que tudo virou performance, branding pessoal, comparação permanente, essa ideia parece quase revolucionária. Existe uma tendência de ler Schopenhauer como alguém que odiava viver. Mas talvez o que ele odiasse fosse outra coisa. Fosse a mentira de que a felicidade está sempre no próximo desejo realizado. Essa lógica transforma a vida inteira numa perseguição interminável. E talvez a solução pouco conhecida de Schopenhauer seja justamente parar de correr por alguns instantes. Seja contemplar, silenciar, ouvir música sem fazer outra coisa no mesmo tempo. Olhar o mundo, sem imediatamente transformar tudo em meta, em utilidade, em desempenho. Né? Não é para evoluir, não é para se tornar uma versão melhor de si mesmo. É só para existir, sem ser arrastado o tempo inteiro pela vontade. Isso não elimina definitivamente o sofrimento. Schopenhauer nunca prometeu salvação total, talvez porque ele entendesse uma coisa que o nosso tempo faz questão de se esquecer. Viver não é resolver a existência. Viver tem mais a ver com aprender a habitar o mistério da existência sem ser devorado inteiramente pelo desejo. Talvez os raros momentos de paz não apareçam quando a gente finalmente consegue tudo aquilo que quer. Talvez esses momentos apareçam justamente quando, por um instante, quase
invisível, talvez a gente deixe de querer.